Aumente o volume do teu rádio. Aumente o volume do teu rádio, né? Aumente o volume do teu rádio. Convide, não saia, não mexa, porque nesse momento Deus vai falar contigo. Né? Deus vai falar contigo nesse momento. Quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Jéssica Pires, está ligadinha conosco, e passar agora o comando desse momento da palavra de Deus para o nosso querido pastor Antônio Marcos. A paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, evangelista Sérgio. Que Deus abençoe a todos que estão ligadinhos nessa programação dessa rádio. Esse programa tem sido bênção para vidas e vidas que precisam ser restauradas, ser renovadas. Eu nessa manhã eu quero trazer um tema que para muitos serve de refúgio mediante as situações em que viveram ou que passaram. E eu quero fazer uma introdução no Salmo 46, que hoje eu quero falar de 4 cavernas que pelo menos eu vou destacar como são importantes, que a Bíblia descreve as histórias e os fatos ocorridos e situações que houveram e situações que comovem e nos ensina na vida. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transpassem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras que o Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio. Isso foi o canto entre os filhos de Corá, né? O cântico de Alamote entre os filhos de Corá. Então nós vamos falar de cavernas, conforme eu já antecedi, que são importantes, que fazem parte, muitas das vezes, de situações em que foram se refugiar. Por quê? Como assim? As situações, caverna às vezes é uma condição, não é solução. E é um momento de fuga que pessoas têm para se reestruturar, se restabelecer, ou se refugiar, ou sair do momento depressivo. E nós vamos, primeiro, sempre quando acontece isso, tem que haver um episódio, tem que haver um inesperado, tem que haver uma condição de situação que vai trazer essa situação que nos leva a esse refúgio momentâneo. Então, a primeira caverna que eu quero citar é da luxúria, da abastança para o caos, para o findar da vida, o findar da história. A segunda caverna também é da fuga da vergonha para a exaltação de Deus. A terceira caverna também coloco da glória da exaltação para a depressão do medo. E a quarta caverna é da morte para a vida. Então nós vamos falar, conforme eu já antecedi, que sempre para adentrar num estágio desse de caverna, de momento temporário, em que queremos ficar numa solidão, num momento nosso, a Bíblia vai nos informar, a primeira caverna, começa a história do estado que às vezes não estava envolvendo a pessoa diretamente, mas depois acaba envolvendo. O capítulo 13
de Gênesis, o versículo 7, vai dizer que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus que habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei aí, pois aparta-te de mim, escolhe a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita, ou vice-versa. E aí é que começa, conforme eu falei, a situação. A Bíblia vai narrar que ele, na realidade, escolhe, segundo a sua visão, o versículo 14, e disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou, levanta-te agora os teus olhos e olha do lugar aonde está da banda do norte, e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vê, hei de dar a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua semente. Muitas das vezes, o que parece horrendo para nós, pode ser coisa favorável, benéfica. Já começou uma situação deturbante, que Deus, quando chama, eu não quero falar da história de Abraão, vou falar da caverna, que Deus, quando chama, mas ele, quando tem responsabilidade, ele tomou a necessidade de cuidar do seu sobrinho, que passou a ser seu filho Ló. E agora, o cuidado dele foi tão grande, a preocupação dele foi tão grande, que para chegar nessa história da caverna, para me narrar um pouco, vou encurtar o assunto, era uma cidade que ele escolheu de Campinas, bonita, um local de luxúria, e ele foi para lugar árido, seco, lugar que não tinha tantas vegetação como em Sodoma e Gomorra. Eu quero te dizer que, às vezes, situações traz condição para ficarmos em estado depressivo ou negativo. E aqui Ló vai para essa cidade, e essa cidade, ela, na sua depravação moral, na sua depravação espiritual, em toda situação que viviam os moradores daquela cidade, que habitavam ali, diz a narrativa bíblica que chegava às narinas de Deus aquele mau cheiro, toda daquela imundiça, daquela podridão que viviam os moradores que habitavam naquela terra. E Deus, como tinha um pacto, Abraão andava com Deus, tinha uma finalidade específica, e Deus fala que iria destruir a cidade. E ele começa a fazer uma intercessão. Ele intercedeu, ele falou: será que se tiver uma quantidade de justo ali, pelo menos 10, e ele foi diminuindo, ele foi até chegar a 1, porque o objetivo dele, a finalidade dele, era o seu sobrinho que estava habitando naquela caverna, quando houve essa separação, não por causa deles, mas a contenda que estava havendo. E Deus faz com que, na realidade, o seu sobrinho saia dali, sim, não ficasse ali. A palavra de Deus vai narrar que Deus usou de misericórdia. Deus usa de misericórdia. O versículo 24, então, começa a dizer, no capítulo 19, que então o Senhor fez chover do céu chofre, fogo do Senhor do céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou a cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade que nasciam da terra.
Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão lamentou-se. Mesmo de manhã e de madrugada foi para aquele lugar aonde estivera diante da face do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade das campinas, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade e Ló que ali habitava. E subiu Ló a Zoar e habitou no monte com suas filhas e com ela, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna com suas 2 filhas. Olha a situação que levou Ló a sair de uma condição para uma situação que ali foi como se fosse uma emergência. O medo agora de habitar naquele lugar, ele foi habitar numa caverna. E a história vai dizer que ali foi o final da sua história. Os amonitas e os moabitas são descendentes da primogênita e da filha menor. Foi um incesto que houve ali. Diz que houve uma embriaguez, diz que houve um coito, e Deus não aceitou. Se ele destruiu antes a cidade em que ele estava habitando, ainda mais ele iria permitir uma situação dessa. E assim se finda a história do sobrinho de Abraão. Termina, sai daquela cidade luxuosa para o caos, determinado pela situação de escolha. Que é o que eu falei, caverna às vezes é uma condição, mas não é a solução. Então essa é a primeira caverna que eu estou relatando aqui para você, da luxúria, da abastança para o caos, para uma vida que infelizmente foi ali totalmente destruída, em todos os sentidos, moral, espiritual, e não houve a história mais. A segunda caverna, que eu também quero relatar, que é importante, da fuga e vergonha para a exaltação de Deus. Como assim? Olha, nós vamos falar do homem que era segundo o coração de Deus. O capítulo 21 de 1 Samuel vai narrar, que eu sempre falei, sempre tem um fato para que a pessoa vai se refugiar, buscar. E isso serve para você que hoje está se refugiando nas drogas, no álcool, na prostituição, achando que é solução. É um tipo de caverna definitiva também na tua vida. Então presta atenção se essa é a solução para a transformação de uma melhoria na tua vida ou se é uma destruição definitiva. Aqui vai dizer que Davi foge para a cidade de Gate. Ele foge lá para o rei Aquis, que era parente de sua mulher, da mulher de seu pai. É uma situação que eu não vou adentrar agora, que é quando ele diz, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, tinha um parentesco, uma situação aí que eu não vou abranger agora conhecimento teológico para você. Eu quero falar da situação que leva à condição de estar na caverna. E diz que ele, fugindo de Saul, foi a Aquis, rei de Gate, que era parente, conforme eu já citei, lá da sua mãe, e Davi era desprezado. Porém, os criados de Aquis disseram, não é este Davi, o rei da terra, que cantavam dançavam, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi considerou essa palavra no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, se fez como doido.
e entre as suas mãos, e escumava, e escravatava a porta e o portal, e deixava escorrer a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vede que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Falta-me a mim doido para que trouxesse-me a este e fizesse doidice diante de mim? Esse de entrar na minha casa? Não vou dar morada não. Aí sim, o capítulo 22 diz: e então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, que em hebraico quer dizer salvação, e ouviu seus irmãos e toda a casa de seu pai, que desceram ali para ele, e ajuntou todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens que achavam endividado, todos os homens de espírito desgostoso, e ele se fez deles, e eram como eles uns 400 homens. Olha só, uma palavra que te exalta, ela pode te abater. Uma palavra que te traz consolo afetivo na alma, ela também pode ser definitiva dependendo da colocação e o estado em que vão usar aquela palavra como ferramenta para te fisgar. Aqui, essa palavra que foi toda a exaltação, talvez mexeu com o psicológico dele, porque quando ele veio pós a guerra, as mulheres quando cantaram, Saul se sentiu humilhado, e daí é que começa a perseguição. Saul fez a conjectura: o que me falta dele me tomar? Só o reino. Ele já está sendo popular, e isso é que fez toda a perseguição por permissão de Deus. Nada é por acaso. O gerenciador, o organizador dos fatos, alguns dizem: Deus complica e depois explica. Não, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são nossos. Ele faz, ele traz, ele cria, ele manda que aconteça. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Não interessa a tua argumentologia, a tua axiologia. Ele faz como ele quer. E agora, Davi, nessa situação, entra nessa condição de se abrigar, de se esconder, não na terra da parentela de sua mãe, mas agora ele vai para uma caverna se refugiar. E o interessante é, amados e diletos irmãos, que ali ele, com problema psicologicamente abalado, vem a ele para que ele ajudasse todo homem que estava num aperto, endividado, com o espírito abatido, e ele se fez chefe dele. Olha, nada acontece por um acaso. Entenda isso. Nada acontece por um acaso. A terceira caverna que nós vamos relatar também é da glória da exaltação para a depressão do medo. Está no capítulo 19 de 1 Reis. Elias, quando foge para o Monte Horebe, ele naquela condição, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, 450 de Acera, dizimar a espada, a mesma palavra que ali, ele com toda a autoridade, provando que ele servia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus único e poderoso. Agora, uma palavra de afronta mexe com o seu psicológico ao ponto dele querer ficar estagnado, paralisado, e ele querer deixar o seu ministério, deixar agora de estar executando a sua função, que era uma função tão expressiva, que ele era um grande e foi e é mencionado na Bíblia. Os feitos que foram feitos, ele agora vai para o monte de Deus, o Horebe, e entra numa caverna. A narrativa vai dizer, olha, presta atenção, nem tudo Deus está, nem tudo Deus quer falar conosco.
Diz aqui o versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes, que quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Uma voz mansa e delicada. Sucedeu depois que ouviu Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora e se pôs à entrada da caverna. Perdão. Muitas das vezes é necessário Deus falar conosco diretamente para sairmos desse estado depressivo. Uma palavra que ele também recebera de afronta foi um caos que mexeu com o seu psicológico, e ele vai se refugiar na caverna de Deus. Mas Deus não permitiu que ele ficasse ali. Ele achou que só ele tinha problema. Ele achou que só ele era o único sendo afrontado. Ele achou que só ele era o único que sobrou, que era fiel a Deus. E quando ele fala que mataram, que Jezabel matou todos os profetas, destruiu a tudo, Deus fez ele saber que 7.000 em Israel não dobraram o joelho, não beijaram a Baal, não abriram a sua boca para exaltar a Baal. Então não era só ele. Olha, a vida nos ensina. Muitas das vezes nós achamos que só nós temos problemas, só nós temos adversidade, temos dificuldade. Mas se olharmos para trás, tem muita gente. Você viu o relato de Davi, pessoas piores do que o estado dele, ele se fez liderança dessas pessoas. Luta na nossa vida é aprendizado, a nossa vida é um colegiado. Nós hoje somos alunos, amanhã passamos a ser professor pela experiência. Eu sempre vou citar que o sábio aprende com os erros dos outros, mas o inteligente aprende com seus próprios erros. A última caverna, vocês sabem que está no capítulo 11 do livro do Evangelho segundo São João, que é uma enfermidade que não era para a morte, a enfermidade de Lázaro. Jesus, ele se conteve, não quis ir logo quando recebeu a notícia. E vai narrar a história bíblica que quando ele chega, Lázaro já havia morrido, e Marta ali tão preocupada, e ela diz que se ele tivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Mas a palavra foi: se creres, verás a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu creio, eu sei que tu é a ressurreição no último dia. Mas ele estava falando, como diz o livro de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, amanhã e é eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E ele diz: se creres, aonde o puseste? Aí vai dizer que puseram numa caverna, e aí sempre tem a ajuda negativa. Ah, não, já cheira mal, já é de 4 dias, isso é impossibilitado. Lucas 1, 27 diz que para Deus nada é Aleluia. Impossível. Glória a Deus. Se Ele quer, Ele faz, Ele age. E ali diz que levaram ele até o sepulcro aonde Lázaro estava. Ele pediu que os homens tomassem a atitude que eles tomaram, tirassem a pedra, que muitas das vezes somos nós
que temos que tirar o impedimento para Deus agir. E ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora. Lázaro sai daquela caverna agora com vida. Então, amado, muitas das vezes você pode estar coadunado aí numa caverna, morto espiritualmente, morto com a sua vida social, sua vida financeira, sua vida profissional, ministerial, sua vida familiar, mas o Senhor não te quer abrigado nesse refúgio, nessa caverna que pode te trazer destruição definitiva, como fez com Jó, mas pode te trazer alegria, liderança, como fez com Davi, pode te trazer vida, como fez com Lázaro, pode te trazer ainda condição de consagrar reis e escolher substituto para o legado do teu ministério, como fez Elias. As semelhanças nas cavernas são: a primeira e a quarta foi da vida para a morte, e a outra foi da morte para a vida. A segunda e a terceira foi a fuga da exaltação, da glória, da depressão e a vergonha, que foram o medo. No abrigo, a segurança momentânea. Mas conforme eu li o Salmo 46, só Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que você possa ficar com essa mensagem. Eu não sei qual é a caverna que nesse exato momento está te abrigando, está te acolhendo, mas ela pode não ser um refúgio para a solução, pode ser temporariamente, momentaneamente, um alívio, mas nós não precisamos de alívio, precisamos de solução. Condição, tudo é condição. Até se alguém te convidar para cheirar, para fumar, para beber, para se prostituir, vai ser um alívio momentâneo de alegria, para se desestressar, mas vai ser uma destruição que vai ficar marcante e depressiva quando aquele momento se passar, e você vai ver que tudo vai voltar não ao normal, mas pior do que antes. Então eu te digo, amado, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E eu vou afirmar que Lefe é suede, aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que palavra. Sua morte minha cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Te entregou o meu